E nem só de aeronaves vive a aviação. Claro que associamos o setor ao ar e também ao espaço, mas é preciso um sítio para estacionar os aviões e outras máquinas. Os aeroportos são as bases e os centros de operação de grande parte da aviação civil e comercial. Só o aeroporto Francisco Sá Carneiro, por exemplo, conta com 12 restaurantes e 21 lojas. O aeroporto Humberto Delgado tem uma oferta de 31 restaurantes e 42 lojas, para além também do espaço duty free. Segundo dados de 2017, em época alta, trabalhavam só no aeroporto de Lisboa 16 mil pessoas. Tal como o resto do setor, também os aeroportos se ressentiram e muito com a pandemia, o cancelamento de voos e a ausência de passageiros. Agora que o mundo começa devagarinho a caminhar na direção do antigo normal, mas ainda a ponderar regras sanitárias deste novo normal, como poderão os aeroportos superar os desafios da recuperação que se impõe? Para nos falar dos aeroportos e os desafios de um setor em recuperação, convido a juntar-se a nós, neste debate, o CEO da ANA Aeroportos, Thierry Ligonier. C'est bien? Merci, merci. Muito bem, bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar os membros do governo aqui presentes, os nossos stakeholders, o Luís Ribeiro, presidente da ANAC, a NAV, as companhias aéreas, a Christine deve estar aqui perto, e todos, o presidente da Câmara Municipal de Pontessor e todos os convidados aqui presentes. É com muita satisfação que estou aqui hoje, nesta nova edição do Air Summit, para que já é um evento de referência no setor da aviação, para vos falar um bocadinho dos nossos desafios conjuntos da aviação e dos aeroportos em particular. E depois, portanto, um ano e meio de uma crise sanitária global, estamos agora a assistir ao início de uma recuperação da nossa atividade. Começa a dar algumas cores aos nossos relatórios de tráfego mensais, não anuais ainda, mas que ainda não será suficiente, aliás, para apresentar um balanço muito melhor em 2020 do que aquilo que tínhamos em 2021, comparado com 2020. Muitas pessoas acreditam, e na verdade a opinião pública em geral, que este período de turbulência foi um abrandamento que não é tão grave numa indústria prospera e que nos permitiu até respirar um bocadinho, que esta paragem do transporte aéreo tem sido bom para um planeta cansado pelas agressões ambientais dos aviões, mas que tudo está terminado e que estamos novamente de volta à normalidade. É claro que sabemos que estas ideias não correspondem exatamente à realidade e que a sensação de um regresso à normalidade não é aquilo que estamos a viver. Porque a nossa situação, aliás, é bastante diferente da que existia antes da crise, e nos planos ambientais e económicos que estas mudanças são mais visíveis. No que diz respeito ao ambiente, a consciência do impacto das atividades humanas, tal como documentados pelo sexto relatório do IPCC, é mais forte, e a necessidade urgente de descarbonização torna-se ainda mais óbvia devido à aceleração das alterações climáticas. E se o atual modelo econômico e social global se baseia no desenvolvimento, que proporciona emprego e bem-estar às populações, a uma população em crescimento, isto não pode ser, obviamente, ser conseguido retirando os recursos limitados do planeta, ou poluindo ou degradando o nosso meio ambiente. A equação é difícil, mas já é o caso desde o primeiro dia da Revolução Industrial. E o problema coloca-se, portanto, em termos muito claros para o nosso setor, em termos muito evidentes, porque os impactos ambientais são mais facilmente visualizados ao vermos os movimentos das aeronaves num aeroporto do que ao vermos os movimentos dos gigabytes num data center, que aliás já está perfeitamente camuflado no espaço urbano. A nossa atividade é estigmatizada porque é visível o seu crescimento e facilmente observado. Tudo está, aliás, em tempo real nas aplicações Flight Radar e coisas do género. Assim, as populações, os governos e os reguladores
as instituições financeiras e até os investidores deixarão de permitir o desenvolvimento do transporte aéreo se este desenvolvimento continuar a recorrer aos combustíveis fósseis com emissões de carbono e ruído. A única solução, que é óbvia hoje, mas podia ter sido óbvia há muito tempo, é a utilização da energia limpa e renovável para alimentar as aeronaves. Para a sua implementação, são naturalmente necessários recursos económicos. E, portanto, é essencial que os agentes do setor tenham um espaço de maniobra para poder investir, para poder inovar nestas tecnologias. No entanto, a emergência climática colidiu com a crise económica, que decorre, portanto, da crise pandémica, e reduziu consideravelmente estas margens de maniobra. Observa-se, por vezes, num contexto já muito tenso, a implementação de uma tributação ambiental para o setor que não lhe permite constituir os recursos necessários à inovação e ao investimento para a transição ambiental, mas também não contribui a mitigar os seus impactos atuais. Contudo, esperamos que a aviação, que tem sido de longe a área mais afetada pela crise pandémica, possa beneficiar de alguns dos recursos económicos dedicados aos planos de recuperação no âmbito de projetos inovadores, em particular nas áreas relacionadas com o desempenho ambiental. A iniciativa privada não ficou a aguardar o fim da crise, naturalmente, e a agenda ambiental reforçou-se enquanto grande prioridade. Há alguns dias, a Vinci anunciou a criação com a empresa Total Energies e a Air Liquide de um fundo de investimento de 1.500 milhões de euros dedicado ao financiamento de projetos de infraestrutura para o hidrogênio limpo. E a ANA, naturalmente, tem continuado a implementar o seu plano de ação para o desempenho ambiental. Assumimos o compromisso na ANA e na Vinci com a descarbonização do setor. Vamos candidatar-nos este ano ao nível 4 da acreditação Airport Carbon Accreditation da ACI Europa. Lançamos o Fórum dos Stakeholders para a gestão global do carbono, com o objetivo de estabelecer um caminho de atuação comum para a redução global da pegada carbónica no nosso setor. Participam as companhias aéreas, os handlers, os concessionários de infraestruturas, autarquias, empresas de transporte, entre outros parceiros. Consideramos que as sinergias entre todos os parceiros são parte, obviamente, fundamental para o alcance destas metas ambientais que temos em conjunto. A aposta nas energias renováveis, o projeto da primeira central solar fotovoltaica, portanto, para o autoconsumo no aeroporto de Faro, vai contribuir com cerca de 30% de energia para o autoconsumo deste aeroporto e vai entrar em funcionamento ao início do próximo ano. Esta iniciativa também vai ser replicada nos outros aeroportos da ANA. Acompanhamos a evolução em investigação e desenvolvimento dos Sustainable Aviation Fuels e do hidrogênio, aproveitando a posição dos aeroportos como contribuintes chaves para o desenvolvimento da mobilidade sustentável a nível nacional. Estamos também a renovar a nossa frota de veículos para veículos de baixa emissões. O desenvolvimento de projetos e iniciativas que permitam dar resposta à estratégia de descarbonização definida para a União Europeia e atingir a neutralidade até 2050 será o foco das nossas prioridades e das prioridades do Grupo Vinci. Aliamos a inovação ao ambiente no desenvolvimento e implementação de projetos inovadores nos nossos aeroportos a nível das emissões de carbono, da água, energia e resíduos. E acreditamos que estamos no caminho certo, que tendo sido reforçado, de facto, de forma significativa nos últimos anos, e mantemos elevada a nossa ambição nestas matérias. O outro grande desenvolvimento, evidentemente, é o impacto na crise no equilíbrio económico do setor, dos transportes aéreos e nos setores conexos, como o setor do turismo. A travagem de emergência que tivemos, depois do encerramento durante várias semanas, depois o recomeço lento e variável consoante os picos de contágio e as restrições à circulação das pessoas, enfraqueceram muito os intervenientes do transporte aéreo, as companhias aéreas, os handlers e, naturalmente, os aeroportos. Alguns mais frágeis e com os custos fixos
mais elevados, ou porque não tiveram a capacidade de se redimensionar, encontraram-se agora numa situação difícil. A maior parte dos auxílios concedidos pelos Estados às companhias aéreas deveriam, de facto, irrigar todo o setor, os ANLs, os aeroportos e todas as empresas que finalmente contribuem à produção do serviço aeroportuário e serviço aéreo em termos gerais e conduzir a uma retoma efetiva do tráfego. Infelizmente, devido às restrições aplicadas aos passageiros, esta irrigação não tem acontecido como era desejável, apesar dos esforços, e podemos notar aqui os esforços muito grandes e bem-sucedidos do governo português durante o período de presidência da União Europeia para uniformizar as medidas aplicáveis e as restrições aplicáveis, finalmente, à circulação das pessoas. Isto foi um grande sucesso de Portugal neste período, mas não tem ainda tido, digamos, os efeitos que eram expectáveis na matéria de irrigação do sector da aviação. Deve-se assegurar que é utilizado, finalmente, este recurso para financiar a reestruturação dos operadores, naturalmente, foi dito aqui pela TAP, permitindo-lhes obter ganhos de produtividade e uma recuperação mais dinâmica das suas operações nos nossos aeroportos. Os aeroportos portugueses têm desempenhado um papel importante, de facto, na atenuação dos impactos económicos desta crise, apesar das dificuldades, sem recorrer ao layoff durante o primeiro ano desta crise, sem despedimento coletivos e recebendo prémios e distinções internacionais pela qualidade dos nossos serviços. O aeroporto de Lisboa, pela primeira vez, foi eleito melhor aeroporto europeu na sua categoria de tráfego e pela segurança sanitária também. A ANA tem acompanhado os seus parceiros, reduzindo significativamente as suas taxas, além daquilo que era previsto no seu modelo de regulação económica. Recorda-se aqui que este modelo, que aliás é pouco utilizado no mundo dos aeroportos, implica a redução das taxas aeroportuárias quando o tráfego diminui. Mas existe um aspecto que nos preocupa particularmente no contexto pós-pandémico, um aspecto que tem crescido profundamente nos últimos anos, que é a incerteza. Esta incerteza preocupa, em primeiro lugar, quem planeia a longo prazo. E um concessionário de infraestruturas desenvolve planeamento a longo prazo. Investe em ativos tangíveis que não podem ser relocalizados, vendidos ou reduzidos, esperando recuperar o seu investimento após muitos anos, através da venda de serviço a uma taxa definida desde o início do contrato, a clientes cuja característica é, naturalmente, a volatilidade. E para se fazer um investimento de centenas de milhões de euros na evolução do tráfego ao longo de várias décadas, com modulações das tarifas abaixo de um determinado valor limite, precisamos de convicções fortes e de ventos favoráveis, e de limitar os riscos e de reduzir as incertezas. Hoje, levantam-se muitas perguntas sobre a aplicação de restrições ambientais ao tráfego aéreo, o impacto deste novo endividamento no setor, no preço dos bilhetes de avião e o efeito que isto pode ter na elasticidade da procura. Sobre o futuro do mercado empresarial, após o advento do Zoom e dos Teams, e sobre as consequências no modelo económico dos operadores, nomeadamente na parte relacionada com a parte business. A crise também, que mudou em termos de posicionamento competitivo os operadores e o desaparecimento, ou possível fusão de alguns deles, sobre os meios económicos do setor para financiar a inovação e o desempenho ambiental, sobre a evolução das frotas ou a capacidade do espaço aéreo, que são elementos fundamentais para o nosso planeamento. E para os aeroportos é importante ter uma ideia das respostas a todas estas perguntas, saber quais serão os nossos clientes e os nossos parceiros daqui a 5, 10 ou 20 anos e quais vão ser as suas necessidades futuras. Quanto mais próxima a nossa infraestrutura estiver das necessidades dos nossos clientes, sem sobrecapacidade ou sem subcapacidade e com um alinhamento em termos de produto oferecido aos passageiros, mais competitivos serão os nossos aeroportos e os nossos clientes
neste mundo globalizado da aviação. Mas não podemos deixar de planear e não podemos deixar de investir. Estamos a preparar-nos para este futuro agora. E o que não fizermos agora, hoje, irá causar um problema dentro de alguns anos. A definição de um projeto aeroportuário é complexa e demorada e envolve muitos parceiros e pode levar vários anos a conceber, construir e começar a operar uma infraestrutura. No entanto, temos uma convicção, a convicção é que dentro de 3 anos, é isso o nosso alinhamento, o Luís referiu isso, o tráfego voltará aos níveis de 2019, com novas necessidades. A ANA está preparada. Os projetos de execução estão finalizados e prontos para serem lançados. E quando finalmente tivermos a oportunidade, realizaremos as intervenções que responderam às necessidades do tráfego e depois fornecerão a capacidade necessária. No meio da crise, em 2020, investimos cerca de 75 milhões de euros para preparar as infraestruturas. Expansão da pista no Porto, melhoria do Terminal 2 em Lisboa e muito mais coisas que são necessárias para a operação diária dos aeroportos. Terminando e agradecendo a atenção de todos e reafirmando que o nosso compromisso com o país é total, as nossas prioridades são assegurar a operação aeroportuária e a continuidade do serviço público, garantir a maior segurança sanitária, naturalmente, nos aeroportos e promover a confiança dos mercados, investir no desenvolvimento da conectividade do país e a modernização das infraestruturas, apostar na sustentabilidade e promover a descarbonização do setor. E para ultrapassarmos esta fase, devemos, mais que nunca, trabalhar em conjunto com todos os atores do setor, com realismo, com objetividade, com transparência e com a ambição que estamos a criar uma mobilidade positiva ao serviço do país e das populações. Muito obrigado.